o apóstolo Paulo afirma que Jesus é a pedra principal. Ele diz: "Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus." Efésios 2, 20 e 22. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Uma nova história começa. A pedra fundamental da Assembleia de Deus de Madureira, em Monte Carmelo, Minas Gerais. No coração de Minas Gerais, cercada por colinas serenas, céu aberto e um povo de fé, está Monte Carmelo, uma cidade que carrega no nome a lembrança de um monte bíblico e no espírito a força de uma comunidade que acredita no poder de Deus. E é aqui, neste solo tão especial, que um novo capítulo começa a ser escrito. Um capítulo marcado não apenas por concreto ou alvenaria, mas pela fé que move montanhas, pela união dos irmãos e pela certeza de que grandes coisas o Senhor ainda fará neste lugar. Estamos falando do lançamento da pedra fundamental, a Igreja Assembleia de Deus de Madureira, em Monte Carmelo. A pedra fundamental é mais do que um marco físico. É o início de uma jornada. É a expressão visível de uma promessa invisível. É o símbolo do compromisso entre a Igreja da Comunidade e Deus. Mateus 16, 18. Essa foi a palavra que ecoou no coração dos primeiros pastores e membros que sonharam com esse momento. E agora, essa profecia começa a se cumprir de forma concreta. É impossível falar da pedra fundamental sem lembrar da união da igreja, sem mencionar o esforço, a oração, a fé, as vigílias, os jejuns, as campanhas, cada oferta, cada gesto de amor e cada lágrima derramada de joelhos no chão fazem parte desta construção. A pedra será lançada hoje, mas o verdadeiro templo já começou a ser erguido no coração de cada irmão que sonha com este projeto. Um templo de fé, de entrega, de unidade. E o que se prepara para surgir aqui não é apenas um lugar de culto, é um centro de transformação espiritual, um abrigo para as famílias, um espaço onde vidas serão curadas, lares serão restaurados, vocações serão despertadas e o nome de Deus será glorificado. De Monte Carmelo para os 4 cantos da cidade e quem sabe até além, esta igreja será um farol. Um ponto de referência espiritual, uma torre de oração, uma escola da Bíblia, uma casa de adoração. E não é só uma construção física que está começando, é uma obra eterna. Com a graça de Deus, este templo será lugar de louvor genuíno, pregações transformadoras, atos de misericórdia, formação de novos líderes, apoio a quem sofre e envio de missionários. É a continuação da visão do Ministério de Madureira, que já alcança milhões de vidas em todo o Brasil, e agora prepara terreno fértil aqui, neste solo carmelitano. O que será construído aqui será fruto de muito trabalho, mas acima de tudo, de muita fé. E fé não se explica, fé se vive. E quem crê, planta. Quem planta com fé, colhe com alegria. E esta pedra fundamental, colocada hoje diante de Deus e diante dos homens, é uma semente. Uma semente plantada com lágrimas, mas que certamente será colhida com júbilo. A você, que ora, que acredita, que participa, que estende a mão, o nosso sincero reconhecimento.
Neste terreno ainda em silêncio, onde em breve se erguerá um templo consagrado à glória do Senhor, hoje celebramos o princípio de uma grande obra espiritual. Essa pedra que será lançada representa o alicerce de uma construção muito maior do que uma edificação. Representa a continuidade de uma missão que já vem sendo cumprida há décadas pela Assembleia de Deus de Madureira em todo o Brasil. Desde os seus primórdios, o movimento pentecostal cresceu movido pela oração, pelo zelo das famílias, pelo fogo do Espírito Santo e pelo compromisso com a palavra. E hoje, essa chama se acende de forma ainda mais viva em Monte Carmelo. Cada igreja que nasce é como uma nova chama colocada sobre o monte. Ela ilumina a cidade. Ela atrai os cansados. Ela aquece os corações. Ela anuncia o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você faz parte deste momento histórico. Você está ajudando a construir algo que durará por gerações. Aos pastores, líderes, cooperadores, irmãos e irmãs, amigos da cidade, autoridades que se unem a essa visão. Que o Senhor retribua 100 vezes mais tudo o que tem sido feito. E que esta data, este dia em que lançamos a pedra fundamental, fique registrada na história como o início de uma nova etapa para o reino de Deus em Monte Carmelo. Que os céus estejam abertos sobre esta terra. Que os sonhos do Senhor se cumpram sobre este lugar e que em breve possamos estar todos juntos, não apenas contemplando um templo pronto, mas celebrando as vidas que serão transformadas dentro dele. Porque a igreja somos nós. E quando nos unimos em torno de um propósito santo, o impossível se torna realidade. Monte Carmelo, Minas Gerais, ano de 2025. A história está sendo escrita e ela começa aqui, com uma pedra. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Salmo 126, 3. O apóstolo Paulo afirma que Jesus é a pedra principal. Ele diz: "Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus." Efésios 2, 20 e 22. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito.
Assembleia de Deus de Madureira, Monte Carmelo. Aqui começa uma nova história para a glória de Deus.